Olá! Bem-vindos ao podcast Engenharia Sem Mistério, o seu espaço de conhecimento técnico e atual sobre engenharia. Eu sou Patrícia Costa, e hoje vamos abrir as válvulas do conhecimento para falar sobre um tema fundamental e muitas vezes subestimado: as usinas termoelétricas. Como elas funcionam? Qual é seu papel estratégico no Brasil e no mundo? Vale a pena investir em uma carreira nesse setor? E como ele se encaixa na transição energética? Para nos guiar nessa jornada, eu recebo hoje Dante Moretti. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer participar. E olha, esse tema é mesmo central, porque quando a gente fala em energia no Brasil, muita gente pensa só em hidrelétrica e solar. Mas a geração termoelétrica é o pilar de segurança do sistema elétrico nacional. E ela está mudando rápido. Vamos começar com o panorama global. Como está o uso de termoelétricas no mundo? Hoje, a geração termoelétrica ainda representa a maior parte da matriz elétrica global. Só para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos, mais de 60% da energia vem de fontes térmicas, principalmente gás natural. A China ainda opera com mais de 80% de carvão, apesar dos avanços em renováveis. Na Índia, o carvão também lidera. E em países como Indonésia, Turquia e África do Sul, o modelo térmico é essencial para sustentar o crescimento industrial. Já na Europa, há um processo de substituição do carvão por gás natural, cogeração e biocombustíveis. E o Brasil nessa história? A gente escuta que somos um país limpo em energia. De fato, o Brasil tem uma matriz relativamente limpa. Mais de 70% da eletricidade vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. Mas é justamente por isso que as térmicas são vitais. Elas entram quando chove pouco, quando a demanda explode ou quando há falhas no sistema. As termoelétricas brasileiras representam de 20% a 25% da energia total, com picos acima de 30% em crises hídricas, como vimos em 2021. E tem mais. Elas são fundamentais em regiões isoladas, como o interior da Amazônia, onde o sistema interligado ainda não chegou. E falando nisso, como funciona o Sistema Interligado Nacional, SIN? O SIN é uma verdadeira rede viva de energia. É um sistema que conecta quase todo o território nacional, permitindo que a energia gerada em um estado abasteça outro. Quem opera isso é o ONS, Operador Nacional do Sistema. Ele decide, por exemplo, quando uma térmica entra ou sai do sistema, com base em critérios técnicos e econômicos: custo do combustível, disponibilidade hídrica, estabilidade da rede. As térmicas funcionam como usinas de prontidão, garantindo que não falte energia nos horários de pico ou em situações críticas. Vamos agora à parte técnica. Como uma termoelétrica gera energia na prática? Basicamente, ela transforma calor em energia elétrica. A fonte de calor pode ser gás natural, carvão, biomassa, óleo combustível, lixo urbano ou até calor residual industrial. Esse calor aquece um fluido, geralmente água, que vira vapor. Esse vapor movimenta uma turbina, que gira um gerador, e aí temos eletricidade. Todo esse processo se organiza em ciclos termodinâmicos, sendo o mais clássico o ciclo Rankine. Quais são os ciclos mais usados? Temos três principais. 1. Ciclo Rankine. Usa vapor d'água. Presente em térmicas a carvão, biomassa e nuclear. 2. Ciclo Brayton. Usa ar e gás natural em turbinas de alta rotação. 3. Ciclo combinado. Une os dois. O calor da turbina a gás aquece a água para o ciclo Rankine. A eficiência chega a 60%, contra 35% de ciclo simples. Temos também o ORC, ciclo Rankine orgânico, para resíduos térmicos de baixa temperatura, e o Kalina, com aplicação experimental. Professor Dante, o senhor comentou sobre dois ciclos um pouco diferentes, o ORC e o Kalina. Confesso que esses nomes não são tão familiares para a maioria das pessoas. Dá pra gente explorar um pouquinho mais o que são e como funcionam? Claro, Patrícia. Esses dois ciclos são justamente alternativas ao tradicional ciclo Rankine, usados em situações específicas, onde o calor disponível está em uma faixa de temperatura mais baixa, algo em torno de 80 a 150 graus Celsius. O Rankine convencional, com água como fluido de trabalho, não é muito eficiente nesses casos. Aí entram o ORC e o Kalina. O que há de diferente no ORC? A grande diferença aqui é o fluido de trabalho. Em vez de água, ele usa um fluido orgânico, como o isopentano, R245FA ou tolueno. Substâncias que evaporam a temperaturas mais baixas que a água. Então ele é ideal quando a fonte de calor não é tão quente? Exatamente.
Por isso, o ORC é muito usado em aplicações como recuperação de calor residual em caldeiras industriais, motores, turbinas e até em usinas de biomassa de pequeno porte. Ele também aparece em projetos de energia solar térmica e até em geotermia de baixa entalpia. E visualmente ele se parece com um ciclo Rankine tradicional? Sim, a estrutura básica é parecida. Bomba, trocador de calor, evaporador, turbina, condensador e volta para a bomba. Só que os componentes são adaptados ao fluido orgânico. Por exemplo, as pressões de trabalho são diferentes, e a turbina precisa ser projetada especialmente para o fluido usado. Interessante. E ele já é uma tecnologia comercial? E com bom potencial. Já existem módulos ORC comerciais prontos, de 50 kW a 1 MW, usados em várias indústrias na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil ainda é mais recente, mas já temos testes em plantas de cana-de-açúcar, papel e celulose, aproveitando o calor dos fornos e caldeiras. E o Kalina? Parece nome de personagem, mas é outro ciclo termodinâmico, certo? Exatamente. O ciclo Kalina é uma variação mais complexa. Ele usa uma mistura de amônia e água como fluido de trabalho. A ideia é que essa mistura tenha um comportamento termodinâmico diferente, com mudança de fase em faixas mais amplas de temperatura, o que pode aumentar a eficiência do processo. Então ele é ainda mais eficiente que o ORC? Em teoria, sim, mas o Kalina tem desafios operacionais. A mistura amônia-água exige materiais resistentes, maior controle de corrosão e sistemas de separação de fases muito bem calibrados. Por isso ele ainda é considerado experimental ou semi-industrial. E onde ele está sendo testado? Já houve testes no Japão, Islândia, Alemanha e até nos Emirados Árabes, principalmente em usinas geotérmicas ou projetos de energia a partir do calor residual de processos químicos. Aqui no Brasil ainda é muito incipiente, mas a gente tem centros de pesquisa simulando o ciclo com softwares como EES, Aspen ou Thermoflex. Professor, do ponto de vista de quem quer trabalhar com essas tecnologias, o que estudar? A dica é buscar disciplinas e cursos que envolvam transferência de calor, termodinâmica aplicada e simulação de sistemas térmicos. Softwares de modelagem, como os que mencionei, são cada vez mais valorizados. E vale acompanhar revistas como a Applied Thermal Engineering e relatórios da IEA sobre novas tecnologias térmicas. Então o futuro da energia também passa por ciclos inteligentes, né? Com certeza. O que estamos vendo é a miniaturização e a diversificação dos ciclos térmicos. Ciclos como o ORC e o Kalina permitem que a gente gere energia de fontes antes desperdiçadas, como calor de escape, processos industriais e até o calor do solo. É como se a gente estivesse extraindo eletricidade do que antes era apenas perda térmica. Voltando para o ciclo Rankine, quais os componentes desse ciclo? Os componentes principais do ciclo Rankine são: caldeira, aquece a água; turbina, converte o vapor em energia mecânica; gerador, transforma em energia elétrica; condensador, resfria o vapor, retornando-o à forma líquida; bomba, envia a água de volta à caldeira; sala de controle, onde tudo é monitorado por sistemas como SCADA ou DCS. E tem mais. Para melhorar a eficiência do ciclo, usamos sistemas regenerativos. Regeneradores aquecem a água de alimentação usando vapor extraído. Aquecedores abertos misturam água e vapor diretamente. Aquecedores fechados fazem a troca de calor sem contato direto. Com esses dispositivos, a usina consome menos combustível e polui menos. Agora vamos falar da operação real das usinas. Como é o dia a dia dentro de uma termoelétrica? Excelente ponto, Patrícia. A operação de uma usina termoelétrica é altamente técnica, contínua e exige monitoramento constante. Elas funcionam, em muitos casos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em regime de turnos. No centro de tudo está a sala de controle, onde os operadores acompanham em tempo real dados como pressão e temperatura do vapor, níveis de combustível, eficiência da combustão, estado das turbinas e geradores, emissões atmosféricas e água de resfriamento. Esses dados são gerenciados por sistemas como SCADA, que é a supervisão, controle e aquisição de dados, ou DCS, que é o sistema de controle distribuído, que permitem intervenções rápidas, diagnósticos e até desligamentos automáticos em caso de risco. E quais são os cuidados operacionais críticos? Existem vários, e todos são fundamentais para garantir segurança, desempenho e longevidade dos equipamentos. Entre os principais: controle rigoroso da qualidade da água no ciclo, evitar incrustações ou corrosão no sistema; manutenção da integridade da caldeira e tubulações, verificando pressão, vazamentos e temperatura máxima; balanceamento térmico da turbina para evitar vibrações, trincas ou desgastes irregulares; gestão do combustível, especialmente em térmicas a óleo ou biomassa,
que têm riscos adicionais de contaminação ou entupimento. Monitoramento de emissões, como NOx, CO2 e material particulado, isso é regulado por órgãos ambientais. Treinamento constante dos operadores, inclusive em simulações de emergência e falha sistêmica. Tem algum exemplo prático de falha operacional que marcou a sua experiência? Com certeza. Em uma usina em Pernambuco, houve um caso onde a água de alimentação da caldeira estava com excesso de sílica. Isso levou à formação de depósitos nas pás da turbina, o que reduziu a eficiência e gerou sobrecarga no gerador. O erro foi identificado por um operador que notou uma queda anormal de rendimento e agiu rápido. Esse tipo de resposta só é possível com profissionais bem treinados, atenção aos detalhes e integração entre operação, manutenção e engenharia. Ou seja, o trabalho vai muito além de apertar botão. Exatamente. Operar uma termoelétrica é um trabalho de alta responsabilidade, porque um erro pode causar danos sérios ao equipamento, riscos à segurança da equipe e prejuízos econômicos significativos. Por isso, as rotinas operacionais seguem normas rígidas, como NR10, NR13 e procedimentos internos baseados em padrões internacionais. Vamos falar de empregabilidade. Quem trabalha numa termoelétrica? Muita gente e com funções muito técnicas. Temos técnicos em operação, instrumentação, elétrica, mecânica, segurança, engenheiros em energia, automação, manutenção, ambiental, controle, analistas de performance, manutenção preditiva, compliance ambiental, gestores e operadores do centro de controle. É um setor que exige qualificação contínua, mas oferece estabilidade, plano de carreira e bons salários. E quais são os salários e benefícios? Os salários variam bastante de acordo com o porte da usina, a região do país e a qualificação do profissional. Em termos gerais, técnicos costumam ganhar entre 1,5 e 3 vezes o salário mínimo técnico local, podendo chegar a mais em regiões industriais. Engenheiros iniciam com salários equivalentes a 3 a 6 salários médios do setor de energia. Gestores experientes, especialmente em usinas de ciclo combinado ou multinacionais, podem ultrapassar essa média com bonificações e benefícios. Os benefícios incluem periculosidade, plano de saúde, alimentação, PLR, que participação nos lucros ou resultados, bônus por eficiência e treinamentos pagos. Algumas empresas oferecem bolsas para graduação ou pós. Quem quer entrar nessa área começa por onde? Se você é estudante, comece por um curso técnico, elétrica, instrumentação, energia ou segurança do trabalho. Depois, busque estágios em indústrias ou usinas locais. Já no ensino superior, vale investir em engenharia elétrica, mecânica, energia ou automação. E complementar com cursos como NR10, NR13, ISO 14001, preditiva, análise de vibração, termografia, simulação de sistemas com EES, MATLAB, inglês técnico e leitura de diagramas PID. E olhando para o futuro, quais as tendências de contratação para os próximos anos? Estamos vendo aumento de vagas para operadores de cogeração, valorização de engenheiros ambientais e de controle de emissões, demanda por profissionais de automação, IoT industrial e digitalização, e um crescimento da geração térmica descentralizada em polos industriais. Nos próximos anos, estima-se que mais de 5.000 novos postos técnicos e engenheiros sejam abertos com foco em eficiência, controle ambiental e integração com energias limpas. Professor, qual sua visão sobre o futuro das termoelétricas? Elas vão continuar, mas mais limpas, inteligentes e flexíveis. O mundo precisa de estabilidade energética. E as termoelétricas entregam isso, desde que evoluam. Vamos ver usinas usando biogás, lixo urbano, hidrogênio, IA, gêmeos digitais, controle remoto. Elas serão cada vez mais integradas à lógica de energia sob demanda, como uma reserva estratégica nacional. Incrível! Professor Dante, muito obrigada por compartilhar esse panorama tão completo. Eu que agradeço. E deixo uma dica. Quem entende o ciclo térmico, entende a base da engenharia energética. Quem entende o setor, encontra oportunidades sólidas. Estudem, se qualifiquem e explorem esse universo. E você que nos acompanhou, obrigado por ficar até o fim. Se esse episódio te ajudou, curta, comente e compartilhe com seus colegas de curso, professores e amigos do setor. Não se esqueça de se inscrever no canal. Visite a Mais Engenharia EAD e veja os cursos e assistentes disponíveis. O link está na descrição desse vídeo. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com o seu amigo que ama engenharia como você. Chegamos ao fim do podcast Engenharia Sem Mistério. Até a próxima!